Olha, aposto que muitas mulheres, para ter um corpo escultural, já pensaram pelo menos uma vez na possibilidade de fazer uma lipoaspiração. Só que o medo geralmente acaba falando um pouquinho mais alto e a desistência acaba prevalecendo. Mas olha, se a cirurgia for feita com um especialista qualificado e, claro, num local idôneo, o esforço vale pelo preço da felicidade de ter belíssimas curvas. A Janine, que é a nossa convidada de hoje, está aqui para provar disso tudo que eu estou falando. Seja bem-vinda. Estou também com o Dr. Eduardo Raulino. Gente, é mais um quadro Plástica e Saúde. Aos dois, obrigada aí pela presença. Janine, já vou começar com você. A outra vez, não semana passada, na outra, a gente trouxe uma paciente que fez a cirurgia de prótese de silicone. Agora a gente está falando sobre a lipoaspiração. Onde é que você já fez lipo aí no seu corpo? Então, eu fiz uma 3 anos atrás, culote, cintura e dorso. E foi a primeira vez que eu fiz, e foi lipoescultura, eu fiz enxerto nos glúteos. Né? A gordurinha que saiu do culote veio para os glúteos. Aproveitou e já colocou no glúteo. Já colocou. Então, a primeira vez é tudo um mistério, a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser a recuperação, né? Mas foi tudo ótimo, né? Tem aquela dorzinha, né? Tudo. Mas foi tudo bem. E há 4 meses eu fiz perna aqui em cima no joelho, né? E braço e fiz a papada. Gente, ela perfeita e não vê cicatriz nenhuma. Levanta um pouquinho, Janine, vamos mostrar o corpão aí pra galera de casa. Ela tá perfeita realmente, né? A gente pode dizer, ela na verdade só tirou os excessos, doutor, porque ela nunca tinha gordura demais. Era só aquela gordurinha localizada que realmente todas as mulheres acabam reclamando. Exato, Suzana. A Janine é um exemplo, né? De uma paciente que acabava se dedicando muitas vezes a fazer academia, ela cuida muito na parte de nutrição, mas o tempo acaba tirando um pouco das curvas e exige às vezes um sacrifício enorme para você recuperar. Então tem que ir lá malhar todo dia, 1, 2 horas, dieta, isso é muito importante, é lógico, mas muitas vezes você não consegue aquele resultado, aquelas curvas, né, idealizadas. E aí entra, muitas vezes, a indicação de uma lipoescultura. Onde mais te incomodava? Qual era o lugar que mais te incomodava, Janine? As pernas. As pernas? Achava muito grossas, muito grossas? Assim, o meu biotipo, eu não engordo muito na cintura. Eu sempre tive a típica brasileira, né? É. E aí é aquele culote, né? Então, a primeira lipo me deu um resultado excelente, assim, nos culotes, né? E aí, 3 anos depois, a gente com aquela rotina toda, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho, mas aqui engordei um pouquinho nos braços. Aí o braço também estava incomodando, mas deu um resultado muito bom também. Você já tem filhos, Janine? Ainda não. Ainda não. Pensa em fazer alguma cirurgia depois, se acaso der algum problema? Essas aí foram um exemplo para você que não é problema nenhum fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que o caso de fazer num hospital, com todo o recurso, fazer todos os exames antes, com cirurgião plástico, né? Tira aquele medo, a gente ganha uma segurança, né? Eu faria outra cirurgia sem problema nenhum. Aí assim, doutora, eu perguntei ali o lance dos filhos. A Janine é um caso que ela ainda não tem. Aí as pessoas têm aquele medo. Não, vou deixar... É até parecido com a prótese de silicone. É a mesma pergunta, né? As pessoas pensam, vou deixar ter filhos primeiro, ter um filho, para depois, ou a quantidade que a pessoa queira, para depois fazer a cirurgia, principalmente na região do abdômen. Isso interfere? Eu costumo sempre falar, Susan, que você tem que sempre manter, é claro, uma dieta saudável, tudo, e não engordar muito. A gestação, quando você engorda 10 a 12 quilos, que seria o normal da gestação, porque o bebê tem 3 quilos, né? Então, às vezes tem pessoas que engordam 30 quilos numa gestação. Você acaba perdendo um pouco o resultado. Mas, por exemplo, se a Janine engravidar e ela engordar 10 a 12 quilos, cuidar da dieta, ela não tem perda de resultados. Vai continuar com o mesmo corpo que ela está agora. Exatamente. Não vai engordar de novo naqueles locais onde ela tinha o excesso de gordura. Exatamente, porque são retiradas as células de gordura. Então, naquele local não volta mais, tanto quanto os outros locais. Claro, se a pessoa engordar muito, acaba voltando também um pouco. Mas naquele local onde é feito a lipoaspiração, você não retorna a gordura no mesmo grau que retorna em locais que não foi feito. E essa é uma dúvida muito frequente. Aí assim, você aí de casa também, nosso programa sempre é ao vivo, você sabe disso, então se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto que a gente está abordando aqui hoje no nosso quadro, pode ligar para cá,
33400070. Esse é o telefone aqui da RIC Record. Janine, com relação às cicatrizes, como foi essa sua experiência? Você tem alguma cicatriz aparente? Bom, a lipoaspiração é com uma cânula, né? Então é um furinho que eu tenho aqui. Como essa aqui tem 4 meses, ainda aparece. Mas vai sumir? Vai sumir. A que eu fiz há 3 anos atrás não existe mais, mas é essa cicatriz que eu tenho. Nossa. Então é uma aqui, é onde vai a cânula fica a cicatriz, não tem corte, né? É só a cânulazinha e aquela cicatriz pequenininha e depois some, doutor? Exato, são feitos micro incisões, onde você coloca a cânula, essa cânula ela trabalha com pressão negativa, ela suga a gordura. Então, por exemplo, vamos fazer uma lipoaspiração na área do abdômen. Antes é infiltrado uma solução protetora e evita sangramentos, tudo, e transforma a gordura como se fosse uma gelatina. E essa gordura é sugada através dessas cânulas. Muitas vezes tem aquele medo, mas as cânulas podem perfurar, podem acontecer alguma... É verdade. A gente vê muitas tragédias, né? Então, hoje em dia existem equipamentos especiais, como o Vibrolipo, que deixa muito mais, suaviza muito mais o processo. Então você não precisa fazer mais aquela força, é muito mais suave o processo. E o pós-operatório também não é tão doloroso quanto antigamente. Pois é, como é que foi o seu pós-operatório? Você teve que usar aquelas cintas, aqueles modeladores, como é que funcionou? Sim, o pós-operatório, assim, o dia seguinte a gente até se arrepende, porque dói bastante, assim, no segundo dia, né? Mas a dor da lipo é assim, imagina uma aula de musculação, sai com aquela dor muscular, é mais forte que essa. Mas eu sento, dói até eu sentar, parou de doer. Aí eu vou me levantar, dói para levantar, parou de doer. É como se fosse uma dor muscular muito mais intensa. E por que dessa dor, doutor? Porque às vezes a pessoa imagina, a lipoaspiração é uma cirurgia que não deixa cicatriz, é ótima. Mas, por exemplo, a Janine, ela fez abdômen, cintura, dorso. É uma área bem extensa do corpo. E logo abaixo da gordura existe a parte muscular, que a gente não interfere, mas o próprio procedimento deixa um pouco inflamado esses músculos. Tá. Então a dor que a pessoa sente da lipoaspiração é quando ela vai se mexer. Então, vou levantar da cama, então ela sente aquela dorzinha, como ela falou, até ela descreveu muito bem. É uma dor muscular mesmo. E quando ela está levantada, ela já não sente mais, é uma dor contínua, é uma dor aos movimentos. Mas logo passou? Passa. Dentro de 2, 3 dias aí vai diminuindo. Eu em uma semana já estava trabalhando de novo, em 10 dias já estava fazendo pilates e em 1 mês e meio natação. Nossa, bom, você malha, então você faz natação, você faz pilates, aí seus músculos já eram definidos. Só que com a lipo, você notou que ficou mais... Dá o contorno. Dá o contorno, né? Porque mesmo que tenha o músculo, né, dá aquela sobrinha de gordura e a cirurgia te dá o resultado, aí tem que manter, né? Tem que ter uma alimentação saudável, aquela coisa que todo mundo já sabe. Claro, com certeza. Com relação às cintas ali que eu estava colocando antes. A cinta é importante, drenagem é muito importante. Você fez quanto tempo drenagem? Por quanto tempo? Fiz uns 2 meses. A primeira semana eu fiz todos os dias, depois eu fui passando para 2 vezes por semana e por último 1 vez por semana. E a drenagem é importante porque a gente incha bastante, a gente sai da cirurgia, às vezes está pesando mais do que antes. Que é o líquido, né? O líquido é muito mais pesado que a gordura. Então dá aquele medo, meu Deus, eu estou mais pesada do que antes da cirurgia. Então a drenagem ela ajuda a tirar aquele excesso de líquido e aí vai desinchando já, e já as primeiras sessões de drenagem já dá um conforto muito melhor. E a cinta ela comprime até para a pele voltar com músculo, né? Colar no músculo, assim, para até não ter flacidez, e ela te dá uma segurança também. A cinta, ela é difícil nos primeiros dias de colocar, mas ao mesmo tempo ela te dá uma segurança, né? Que legal, a Janine é muito boa porque ela consegue explicar pra gente de uma forma muito bacana, todo mundo consegue entender. Já passou 2 vezes também. Pois é, né? Sabe muito bem. E a segunda foi muito mais tranquila, né? Que eu já sabia como é que funcionava, né? A gente já tem uma dúvida por telefone. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Leonida. Oi, Leonida, você fala de onde? Da Fortaleza. Perfeito, Leonida, qual a sua dúvida? Assim, ó, eu tive 3 gestações. Eu queria fazer a papada e abdômen. Eu queria saber, se eu fizer, qual o risco de voltar? Que imagina, 3 gestações, a gente fica meio barrigudinha, né? E eu queria saber se eu fizer, volta.
E aí, doutor, é mais ou menos aquele caso que a gente expôs antes, né? A questão, muitas vezes, pós-gestação, você tem que analisar a qualidade da pele. Então, se a pele está muito flácida ou se tem uma sobra muito excessiva de pele, a pessoa tem que muitas vezes fazer uma abdominoplastia, que seria a retirada de pele. Que é diferente da lipoaspiração. Hoje em dia acaba juntando, fazendo uma combinação da lipoescultura com o abdômen. Mas teria só esse detalhe. Quanto a voltar ou não, é aquilo que a gente comentou, né? Naquela área que você faz uma lipoaspiração, você vai voltar bem menos, né, a engordar. Se ela engordar, vai engordar bem menos ali. E mais em outros locais. O abdômen, só a retirada da pele, isso não interfere muito, né? É mais a lipoaspiração. Perfeito. Muito obrigada, então, pela sua participação. Com relação à anestesia, foi geral, foi local, no seu caso, Janine? A primeira que eu fiz foi peridural com sedação, aquela nas costas, né? Que é daqui para baixo. E a segunda foi geral, porque incluía os braços, aí só a peridural não seria suficiente. Mas aí acordei tranquila, tem a sala de recuperação. Resultados dessas suas cirurgias aí, qual seria o recado que você daria para a galera que está nos assistindo? Para aquelas mulheres, conforme eu falei ali na abertura, que tem muita vontade de fazer, só que tem aquele medo, aquele receio. Eu quero fazer, mas... putz, me dá um medo grande. Isso, várias mulheres passam por isso. Homens também, né? Olha, a primeira vez que eu fiz, eu decidi fazer. Eu fui pra sala do preparo, onde a gente coloca a roupa e tal. Tomei anestesia e esqueci que ia fazer. É difícil de falar, é fácil, né? Mas eu tomei anestesia e quando eu acordei estava pronto. Olha. Sabe? Então, o que eu sugiro? Sempre fazer todos os exames que precisa, fazer com cirurgião plástico, fazer num hospital que tenha UTI, porque vai que acontece alguma coisa, a UTI está ali e te dá um respaldo, né? Então, só de tu saber que, eu estou no hospital, vai dar tudo certo, a minha saúde está tudo bem, eu estou na mão de um bom profissional, mas se acontecer alguma coisa, eu também tenho o respaldo da UTI. Você atendida com a máxima urgência. Claro, né? Adorei, viu, Janine? Olha, expôs de uma forma maravilhosa para todo mundo. Como é que foi essa sua experiência? Doutor Eduardo, também muito obrigada mais uma vez pela participação. Passando os contatos da Clínica Bioforma, assim, né? Tem um blog também, lá, você aí de casa que tiver alguma dúvida a mais que não foi esclarecida aqui, é só acessar o blog, que lá você vai conseguir esclarecer tudinho, tá? clinicabioforma.blogspot.com. Eu sempre repito, não tem o www, não tem o BR, é só clinicabioforma.blogspot.com. O telefone da clínica é o 3035 7475. Mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de vocês.